Ministro Gilmar Mendes é hostilizado por passageiros durante o voo. Santo André inicia a operação Volta às Aulas. Hospital Nardini, em Mauá, recebe novos equipamentos. Turistas do ABC acham câmera atrás do espelho filmando momentos íntimos em apartamento alugado em São Vicente. Mega Sena acumula e pode pagar prêmio de 30 milhões de reais. E ainda nesta edição, você confere os gols da quarta rodada do Paulistão em nossa coluna esportiva. Segunda-feira, 29 de janeiro de 2018. Está no ar o J mais ABC. Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do J mais ABC. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, voltou a ser hostilizado durante um voo neste fim de semana. As recentes decisões e declarações do magistrado foram relembradas e até mesmo a Polícia Federal teria sido chamada. Um vídeo que circula na internet mostra o momento do pouso da aeronave, quando Mendes é questionado se iria soltar também o deputado federal Paulo Maluf, do PP de São Paulo, que está cumprindo pena na penitenciária da Papuda, em Brasília. Veja como foi na reportagem a seguir. Algumas semanas após ser alvo de críticas por turistas brasileiras em Lisboa, Gilmar Mendes estava em um voo que seguia para Cuiabá quando tiveram início as palavras de ordem contra ele dentro do avião. É possível ouvir uma série de gritos como "prende o ministro", "vai soltar o Lula" e o Aécio, "vergonha". Depois houve um forte coro de "fora Gilmar". Para quando pra soltar o Maluf? Coitado, Zé de idade, não roubou nada. Vai soltar o Lula também depois? Vai. Ah, o Lula vai. E o Aécio? Vai! O STF não presta pra nada, fechar aqui lá. E cidadão de bem também. Ao contrário dos vagabundos que você solta. Fora Gilmar! Fora Gilmar! Fora Gilmar! Fora Gilmar! Fora Gilmar! Diante da inquietação dentro do avião, um comissário de bordo sugere que a Polícia Federal seja chamada para resolver a discordância entre as partes, o que rendeu novos gritos no interior da aeronave. Senhoras e senhores, é o comandante. Por gentileza que mantenham-se sentados, conscientes e afetelados. A gente vai parar a aeronave aqui numa posição remota e aguardar a presença da Polícia Federal para resolver qualquer diferença que possa estar. Segundo informações, Gilmar Mendes não teria esboçado qualquer reação. O ministro vem aparecendo no centro de diversos debates nos últimos meses, sobretudo naqueles que envolvam a Operação Lava Jato. Além disso, no fim de 2017, o ministro concedeu habeas corpus a vários presos, entre eles a ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral, e o empresário do ramo de ônibus no Rio de Janeiro, Jacó Barata Filho. Mendes foi padrinho de casamento de uma das filhas de Barata, mas não se sentiu impedido para conceder o benefício. Fora da Lava Jato, o ministro ficou famoso também pela soltura de figuras conhecidas como o ex-ministro José Dirceu, o empresário Eike Batista e o médico Roger Abdel Massif e o banqueiro Daniel Dantas. No âmbito político, Gilmar Mendes foi recebido em vários encontros fora da agenda oficial pelo presidente Michel Temer e também protagonizou uma interceptação telefônica com o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, que chegou a ficar algumas semanas afastado do cargo por conta do seu envolvimento em possíveis repasses criminosos feitos pelo empresário Joesley Batista, dono do frigorífico JBS. Como forma de orientar e monitorar o trânsito nesta semana de volta às aulas, a Prefeitura de Santo André iniciou a operação Hora de Voltar às Aulas. Confira aqui na reportagem da Isabel Rufino. Com o objetivo de monitorar e orientar motoristas de carros particulares, condutores de vans escolares e pedestres quanto à segurança no trânsito, a Prefeitura de Santo André lançou a Operação Volta às Aulas.
Serão feitas abordagens para distribuição de material educativo, instalação de faixas informativas e orientação às equipes gestoras das instituições de ensino. A ação será intensificada por um período de 15 dias, se estendendo regularmente ao longo do ano letivo. Vale lembrar que os motoristas não devem parar em fila dupla e sobre a faixa de pedestres. Além disso, devem respeitar as vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência e também as destinadas aos transportadores escolares. E olha só, o embarque e o desembarque devem ser feitos pelo lado da calçada. E agora, uma boa notícia na área da saúde. O Hospital Nardini de Mauá recebeu novos equipamentos, melhorando a infraestrutura para atendimento aos pacientes. Confira na reportagem da Helena Rocha. Já faz um tempo que a Prefeitura de Mauá vem feito importantes reformulações no Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini. Entre os equipamentos recém-chegados estão 8 carrinhos de anestesia para o centro cirúrgico e centro obstétrico e 4 cardioversores, sendo 3 para o novo centro de atendimento de emergência referenciado e 1 para o hospital. Outra nova aquisição é uma termodesinfectadora. O hospital vinha alugando o equipamento para desinfecção de material cirúrgico há mais de um ano. Para a maternidade, Nardini conta com 15 novos bilitrons. Além de contar com novos equipamentos, o hospital está reestruturando algumas alas, como a pediatria. As mudanças já refletem na melhoria do atendimento aos pacientes e ainda proporcionam mais conforto para todos os acompanhantes. Você que nos ajuda na construção diária do nosso telejornal tem seu espaço garantido aqui na telinha da TV+. E agora chegou a vez da participação dos nossos amigos telespectadores aqui no J+ ABC. Você, amigo telespectador, já sabe que pode participar diariamente do J+ ABC, mandando sua opinião, críticas, sugestões e principalmente sua denúncia. O importante é que você fale sempre aqui com a gente. Caso tenha alguma coisa errada na sua rua ou no seu bairro, mande uma mensagem aqui para a nossa produção. Como fazer isso? Rapaz, é muito fácil. A mensagem você manda pelo nosso WhatsApp, que é o seguinte, 972335094. Olha, todinho aí na tela para você. Você também pode enviar pelo nosso Facebook, TV Mais ABC. Agora aproveite quando estiver lá e curta a nossa página e aproveite também para ficar por dentro de todas as notícias ali postadas. Mas olha, é importante que você deixe o seu nome completo e de onde está falando. E não deixe de mandar a sua foto. Agora, se você quiser mandar um vídeo, não tem problema. Mande um vídeo de até uns 30 segundos, no máximo, deixando o seu recado. Participe, utilize mais esta ferramenta que estamos disponibilizando e quem sabe o seu assunto é selecionado pela nossa equipe de produção e você aparece aqui, ó, inteirinho na telinha da TV+. Olha que bacana. Por foto e texto ou ainda por vídeo. Agora, o mais importante é que você ainda consegue chamar a atenção em relação ao problema apontado. Então vamos ver quem são os nossos participantes de hoje, acionando aqui o nosso telão. Como sempre, 2 participações. A primeira aqui é Roberta Pugliese, de Santo André. Ela mandou via WhatsApp. Boa noite. Gostaria de parabenizar a atitude da Prefeitura de Santo André por trocar os corrimões da Avenida Ramiro Coleone, próximo a Pereira Barreto. Bacana, então é um elogio pelo trabalho bem feito pela Prefeitura de Santo André, tá bom? Vamos agora aqui para a segunda participação, é o Antônio Carlos de Santo André, via WhatsApp, vamos ver o que ele mandou aqui. Faz um tempo que a ponte que fica atrás da Igreja do Bom Pastor caiu. Ela era de madeira e não tinha muita estrutura. Agora a ponte foi refeita pela Prefeitura de Santo André e eu gostaria de elogiar a atitude. Puxa, que bacana! 2 elogios à Prefeitura de Santo André por serviços prestados e, aliás, muito bem prestados. É isso aí. Agora um esclarecimento importante. Nós deixamos aqui um espaço aberto para as empresas ou órgãos citados nas mensagens para que possam se manifestar, se defender e principalmente se justificar se for o caso. Hoje a gente só teve elogio. Bacana. O espaço está aberto para todos. E mais uma vez, agradecemos todos que estão participando desse quadro.
Para reforçar, o nosso WhatsApp é o seguinte, 972335094. O nosso Facebook é mais fácil ainda, TV Mais ABC. Então, participe. Nós vamos parar mais nosso primeiro intervalo e aproveite esse tempinho e vá lá na nossa página do Facebook, deixe o seu like e aproveite para acompanhar as notícias do nosso portal. No próximo bloco, você confere o que o povo nas ruas do ABC acha da nossa enquete do Opina Mais dessa semana. Você confia na justiça brasileira? E ainda uma entrevista com o Dr. Antônio Carlos Gogoni, advogado que vai esclarecer dúvidas sobre a reforma trabalhista e seus direitos. Então não saia daí, J mais ABC volta em instantes. Você que acompanha o J mais ABC já conhece o nosso quadro Opina Mais. E se você ainda não conhece, eu explico agora como ele funciona. Toda semana nós lançamos uma enquete para que você participe dando a sua opinião. Para participar, basta você entrar no nosso Facebook, TV Mais ABC, e lá no quadro Opina Mais, você vai identificar com esse logo aqui, você vai deixar a sua opinião sobre o assunto da semana. Muito fácil, né? Nessa semana, a enquete em destaque da nossa página é a seguinte: você confia na justiça brasileira? Perguntamos isso por conta de todos os fatos recentes envolvendo a justiça brasileira em todas as suas esferas. Juízes, advogados, promotores de justiça, desembargadores, ministros, enfim, um batalhão de nobres excelências pregando e fazendo justiça para todos. Você confia na justiça brasileira? Entre em nossa página no Facebook e deixe a sua resposta, sim ou não. Na próxima sexta-feira, divulgaremos o resultado da enquete do Opina Mais. Então, meu amigo, é muito fácil, participe. E ainda falando sobre esse tema, a nossa equipe de produção e reportagens foi às ruas aqui da região do ABC para saber o que as pessoas acham em relação a esse assunto. A repórter Isabel Rufino traz algumas opiniões. Vamos ver aqui? Olho no telão. Você confia na justiça brasileira? Não. Você vê a desigualdade, né? Tem leis para uns e para outros não. Porque assim, eu vejo muitas impunidades. Pessoas corretas é impune e as que são erradas não há justiça. Sim, confio. É o poder que ainda nos dá uma solução, né? Quando temos necessidade, é a justiça brasileira que nos oferece e nos dá a solução. Tá aí, tem gente que confia, tem gente que não. Agora nós queremos saber a sua opinião aí de casa. Então entre em nosso Facebook, TV Mais ABC, e deixe a sua opinião. Você confia na justiça brasileira? Sim ou não? Participe. Justiça é algo que interessa a todo cidadão de bem, principalmente para os trabalhadores. Tivemos há pouco tempo a reforma trabalhista e alguns pontos ainda precisam de um maior entendimento. Por isso, toda segunda-feira recebemos um grande parceiro aqui no J mais ABC para nos ajudar a esclarecer essas dúvidas. Recebemos agora aqui no estúdio da TV Mais o nobre advogado Dr. Antônio Carlos Gogoni. Boa noite, meu amigo, como sempre, parceiro, pronto para tirar qualquer dúvida sobre direito trabalhista, problemas com dívidas e tudo mais. Assustadora essa questão da confiança na justiça antes da gente falar sobre a reforma, porque muita gente participando aqui do J+, mandou perguntas para o Dr. Gogoni sobre a reforma trabalhista e eu vou fazê-las agora. Mas um comentário rápido sobre essa questão. É ruim quando as pessoas não confiam na justiça ou confiam em parte, como disseram, né? Quem tem dinheiro se safa, quem não tem vai para a cadeia. É difícil, né? Não é uma verdade absoluta. Por que que não é? Porque a justiça está cada vez mais próxima do cidadão. Uhum. Hoje nós temos, por exemplo, os juizados especiais cíveis, onde demandas de menor potencialidade são discutidas ali e nem precisa e nem necessita de advogado. Pois é. Até 40 salários mínimos, o cidadão pode se dirigir até o juizado especial cível, é lavrado um termo, desse termo é feito um processo, o procedimento normal de um processo, e existe a jurisdição para as pessoas mais simples e são efetivas.
Exatamente. E mais, o Estado em si proporciona até advogado dativo que recebe dos cofres do Estado, num convênio que a Ordem dos Advogados do Brasil tem com a Defensoria Pública. Então, talvez o cidadão que tenha falado que não confia, deve ter demandado alguma situação que não tinha razão e perdeu essa demanda e ficou a confiança, né? Ficou desacreditado. Mas em tese, em linhas gerais, a justiça funciona e funciona muito bem. A gente nunca pode deixar de acreditar na justiça. De forma nenhuma. Jamais. É a única arma, né, que nós temos. E é a nossa última instância de credibilidade. Porque senão não se tem democracia, não se tem nada. Vamos lá, Gogoni. Muita gente participou, nós escolhemos 4 participações por questões de tempo, obviamente, mas são perguntas interessantes que a gente já falou aqui ao longo das outras entrevistas, mas eu acho que um esclarecimento mais profundo vai ficar legal. Carlos Alberto de Souza, de Santo André, pergunta o seguinte: eu trabalho cerca de 12 horas por dia, como é que fica agora a questão das minhas horas extras? Antes de entrar no tema da reforma trabalhista, eu me propus, agora no início do ano, a falar sobre os devedores bancários. Interessante mandar perguntas sobre isso. Podem mandar pergunta a respeito desse tema e também do tema da reforma trabalhista. Sim. Nós não nos furtaremos em responder. Não, a gente faz uma mesclagem aqui, a gente vai... E depois, nos próximos programas, a gente, com mais acuidade, vamos respondendo também essas dúvidas sobre os devedores bancários, que é uma situação que aflige todo mundo. Pois é. Mas é um problema, né? Vamos lá, ele trabalha 12 horas. Vamos lá, vou repetir. Carlos Alberto Souza, de Santo André, eu trabalho cerca de 12 horas por dia. Como é que fica agora a questão das minhas horas extras? Elas serão computadas. A despeito, tem que saber se o sindicato da categoria fez um acordo com o sindicato patronal para existir banco de horas ou não. Certo. Se existir, então depende desse acordo. Depende desse acordo. Em existindo banco de horas, essas horas vão ser colocadas nesse banco, alocadas nesse banco, para posteriormente serem gozadas. Então, se, ao contrário, se não houver esse tipo de negociação, elas vão ter que ser pagas. Então, uma dica para você, amigo que está mandando as perguntas, coloque qual é a sua categoria, o ramo que você trabalha, que isso vai ajudar na construção da resposta. Segunda pergunta, segunda participação, Gilmar Santos Andrade, de São Bernardo do Campo. Ele pergunta: a empresa quer me dispensar para que eu abra uma empresa e deixe de ser CLT, para ser PJ. O que eu perco e o que eu ganho com isso? Isso é a chamada pejotização das pessoas físicas. O que ocorre? Se a empresa solicitou esse tipo de contratação, precisa ver se o novo contrato de trabalho vai seguir essa forma. Sim. Ou seja, se ele vai trabalhar esporadicamente, ou se ele vai continuar trabalhando da mesma forma, ou se ele vai continuar recebendo ordens, tendo horário, tendo subordinação. O acordo, né? Precisa estudar bem o acordo. Porque senão vai caracterizar uma fraude. Sim. Não é bom para ele, que vai ter os direitos burlados, e não é bom para a empresa, que eventualmente poderá ser multada. Fica uma dica, procure um advogado que ele vai te explicar com detalhes o seu caso. Terceira participação, Ana Carolina Sampaio, de Ribeirão Pires. Fui dispensada de uma empresa e quero entrar na justiça. Se eu perder a causa, terei que pagar as custas judiciais? Existe uma coisa chamada hipossuficiência econômica, ou seja, quando a pessoa não tem condições de arcar com as custas para demandar uma ação ou para contratar um advogado. Antes da reforma trabalhista, isto não era exigido, ou seja, a pessoa tinha a gratuidade da justiça, as pessoas físicas. Ao que me parece, ela não tem condições de pagar as custas. Por isso que ela está preocupada. O próprio advogado dela pode declarar na petição inicial que ela não tem condições de arcar com as custas e ela pode demandar a ação tranquilamente. Perfeito. A última participação, Pedro Paulo Correia Lins, de São Bernardo do Campo, pergunta: 2 vezes por semana eu trabalho de casa,
mas como é que ficam as minhas horas extras nesses dias? Não existem. Não existe, né? É difícil em casa. Por absoluta falta de controle, ele tem a disponibilidade de trabalhar a hora que ele bem entender. De pijama, chinelão. Da melhor forma que ele entender conveniente. Então, infelizmente, não existe essa possibilidade como fazer. Pela absoluta ausência de controle, né? Não tem como controlar, por isso que se deixa. Esse é uma forma de trabalho que você já explicou anteriormente, em outras edições, explicou muito bem, inclusive, sobre esse assunto. Bom, você que está em casa pode participar mandando suas perguntas sobre trabalhistas, sobre as dívidas que você tem, não tem problema. Nós vamos selecionar aqui. Selecionamos 4 por uma questão de tempo, mas pode mandar que a gente vai selecionando ao longo das nossas edições. Parceirão, muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos. Segunda-feira vamos voltar aqui para esclarecer aos nossos amigos. Estaremos à disposição. Perfeito. Muito obrigado. Nós vamos para mais um rápido intervalo e, enquanto isso, passe lá na nossa página do Facebook e deixe o like e aproveite para ficar mais informado com as notícias do nosso portal. No próximo bloco, tem muito mais informação para você ficar por dentro de tudo. Tem mais notícias aqui da região, números do mercado financeiro, previsão do tempo e ainda os gols da 4ª rodada do Paulistão. Não saia daí. J+ABC volta em instantes. A bandeira tarifária de fevereiro continuará na cor verde, o que significa que não terá cobrança extra nas contas de luz. A informação foi divulgada no último dia 26 pela ANEEL. Confira na reportagem a seguir. No mês de janeiro, a bandeira tarifária já estava na cor verde. A manutenção dela em fevereiro significa que a situação nos reservatórios das hidrelétricas continua a melhorar, devido à volta das chuvas. Nos últimos meses de 2017, por causa do baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas, houve cobrança extra nas contas de luz via bandeira tarifária. Isso ocorre para arrecadar recursos necessários para cobrir custos extras com produção de energia mais cara, gerado por termoelétricas. Em novembro de 2017, a bandeira ficou na cor vermelha, patamar 2, a mais alta da escala criada pela agência para sinalizar o custo real da energia gerada. No caso, a cobrança adicional para cada 100 mil kWh consumido foi de R$ 5,00. Em dezembro, a bandeira foi para o patamar 1, cobrando R$ 3,00 a cada 100 kWh. Puxa, o mês de janeiro já está acabando. E pagamos tantos impostos nesse começo de ano que a grana também já está acabando, se é que ela já não acabou para muita gente. Por isso é importante poupar, criar uma reserva para esses momentos, mas para fazer essa lição, primeiro é preciso ficar por dentro dos números do mercado financeiro. Então vamos acompanhar agora o que o mercado dos negócios reservou aí para esta segunda-feira. O dólar comercial teve valorização de 0,94%, como você pode acompanhar aqui, fechou a R$ 3,17. O euro também teve uma alta de 0,22%, fechando a R$ 3,92. E depois de muito tempo subindo, a Bolsa teve uma queda de 1,25% e mesmo assim fechou com um número bem alto, 84.459 pontos. Agora vejam esta notícia. Um casal de turistas, moradores aqui do ABC, que aproveitava as férias em São Vicente, aqui no litoral de São Paulo, se assustou ao encontrar uma câmera escondida atrás de um espelho no apartamento de temporada em que estava. O imóvel, localizado no condomínio edifícios Blue Moon e Blue Sky, na Alameda Ari Barroso, na Ilha Porchá, foi alugado por meio de um site de hospedagens. A Polícia Civil investiga o caso. A gente não tem mais privacidade mesmo, né? Acompanhe os detalhes dessa história na reportagem a seguir, ali no telão.
Segundo a polícia, o casal formado por uma arquiteta de 28 anos e um analista de sistemas de 27, moradores da região do ABC Paulista, encontrou o equipamento após perceber luzes piscando por trás do espelho. Os turistas logo desligaram a câmera e a retiraram de onde estava escondida, assustados e preocupados com a possibilidade de terem sido gravados em algum momento íntimo. De acordo com o registro oficial, logo depois que desligaram o equipamento, os turistas receberam uma ligação do dono do imóvel questionando se havia ocorrido algum problema. Eles falaram sobre a câmera e o responsável alegou que a instalação era uma medida de segurança e que era mencionada no site de reservas. O casal, porém, garantiu aos policiais que não havia nada sobre isso na descrição do apartamento. Pois é, né? A reserva do imóvel era para até este domingo. Mas já na quinta-feira, dia 25, feriado lá em São Paulo, o casal registrou um boletim de ocorrência na delegacia sede da cidade e entregou as câmeras às autoridades. De acordo com a Polícia Civil, a filmadora foi apreendida e será encaminhada ao Instituto de Criminalística com o objetivo de descobrir se os turistas foram filmados e se a máquina armazena dados em algum outro local. A polícia ainda buscará informações sobre o dono do apartamento e o motivo que o levou a instalar esta câmera no local. Depois de mais um fim de semana quente, e a segunda-feira começou nublada, mas o dia foi bem abafado aqui na região do ABC, né? Chegou a hora de conferir, então, a previsão do tempo para amanhã aqui no J+. Muito bem, vamos aqui ao nosso painel para saber o que nós temos, acionando aqui na terça-feira. É o seguinte, em Santo André, mínima de 18, máxima de 24 graus. São Paulo, capital, mínima de 18 também, máxima de 23. No litoral, em Santos, 23 graus de mínima, máxima de 27 graus. E no interior de São Paulo, na região de Serra Negra, onde é o Circuito das Águas, teremos mínima de 16, máxima de 24. Com detalhe, previsão de chuva para todas essas regiões nesta terça-feira, tá? As contas não param e o dinheiro está em falta para você? É para mim também, acho que para todo mundo, né? Já imaginou faturar 30 milhões de reais de uma só vez? Isso agora só pode ser realidade porque a Mega Sena acumulou novamente. Veja na reportagem a seguir. O sorteio da Mega Sena, realizado no último sábado, não teve nenhum ganhador e o prêmio chegou aos 30 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 22, 27, 33, 42, 58 e 59. O próximo sorteio será na quarta-feira e as apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite do dia em que corre o jogo. As opções do que fazer com o prêmio são várias. Tem gente que pensa em investir, em viajar ou até mesmo em ajudar o próximo. 30 milhões, eu pararia de trabalhar, lógico, claro, né? Procurava curtir, viajar um pouco com esse dinheiro que eu ia ganhar e também eventualmente investir em algumas coisas de imóveis. Se eu ganhasse, eu investiria na minha casa, né, que ainda eu comprei um apartamento, né, terminaria de pagar e ia, né, ajudar a minha família, né, que precisa também. Compraria uma casa, um carro e ajudaria a família, né? Agora já sabemos o que algumas pessoas aqui do ABC fariam se ganhassem o prêmio. E você, Gil, o que faria se tivesse toda essa bolada nas mãos? Ai, Bel, o que eu faria? Assim de bate pronto eu não sei, mas acho que essa seria a minha última apresentação aqui na edição do jornal, remunerado. Pois o carinho que eu tenho por todos os amigos aqui da produção, pessoal técnico, pelos telespectadores e o amor a esse trabalho, eu trabalharia de graça, caso não dependesse do salário. Mas a vida não me permite essa atitude ainda, né? E também, primeiro, eu tenho que jogar, coisa que eu ainda não fiz. E se você também ainda não apostou, corra, pois dá tempo ainda e boa sorte. E o ano da Copa do Mundo, a bola está rolando solta pelos gramados do Brasil. E aqui em São Paulo, o Paulistão tem reservado grandes confrontos. É hora de esportes aqui no J+ ABC?
A quarta rodada do Paulistão teve início no sábado com alguns jogos, inclusive com o clássico entre Corinthians e São Paulo. E só termina nesta segunda-feira. Já terminou até porque o jogo já foi. Vamos acompanhar os resultados aqui no telão. Olha só, no sábado, lá no Pacaembu, que o Corinthians ainda está jogando no Pacaembu, o Corinthians enfrentou o São Paulo e no clássico, novamente, o Corinthians venceu. Já virou um tabu isso aqui, né? Corinthians 2, São Paulo 1. O Novo Horizontino recebeu o São Caetano, aqui da região, e venceu por 1-0. O São Caetano não conseguiu a vitória. Bragantino, que estava jogando muito bem, recebeu o Palmeiras, e o Palmeiras com 100% neste campeonato venceu de 2-0. Então o Palmeiras está muito bem. E nesse momento tem um jogo rolando, aliás ele já até acabou, porque ele começou às 17h30. O Santo André estava jogando, ele recebeu o Mirassol na reabertura do estádio Bruno José Daniel. E quem está lá no estádio, no Bruno José Daniel, e traz as últimas informações ao vivo sobre esse jogo, Santo André e Mirassol, é o nosso companheiro, o repórter Plaza Júnior. Está tomando chuva, Plaza, que é isso? Vamos lá, ao vivo! E na volta do estádio Bruno José Daniel, no apagar das luzes, o Mirassol empatou. O Mirassol empatou com o gol de Josiel aos 42 do segundo tempo. Aloísio marcou para o Santo André aos 14 minutos. Agora o Santo André vai jogar com o São Bento na sexta-feira. Mais detalhes desse jogo eu falo para você, Gil, amanhã, ao vivo, aí no J+, para todos os telespectadores. Boa noite para você e para todo mundo, com muita chuva aqui no ABC. Pois é, Plazinha, corre, vai pro vestiário que você vai ficar doente, aí amanhã nem vem pra cá. Esse repórter é bom, pode chover, pode cair neve, ele tá lá trazendo a notícia para você. Amanhã ele volta aqui para os estúdios com as últimas e atualizadas notícias do esporte. Vamos conferir agora os gols das partidas que falamos há pouco. Roda aqui no VT os gols das partidas. A rodada começou sábado no Pacaembu com o clássico Corinthians e São Paulo. O Timão levou a melhor por 2-1 com gols de Jadson e Balbuena. Já o São Paulo marcou com Brenner. Em Novo Horizonte, o São Caetano perdeu para o time da casa por 1-0. O gol foi de Francis. O Palmeiras foi para Bragança e manteve o 100%. O Verdão ganhou de 2-0 com gols de Queno e Dudu. O Santos recebeu o Ituano no Pacaembu e sofreu para arrancar o empate. O time de Itu abriu o placar com Baralhas e viu Rodrigo empatar aos 45 do segundo tempo. Legal, a quinta rodada do Paulistão começa só na sexta-feira, porque os jogos aí no meio da semana vai ter o primeiro jogo da fase da Copa do Brasil, que é bem no meio da semana. Então, só na sexta-feira que começa, tá bom? O J+ ABC desta segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal, você confere como de costume à 00:30. Entre e curta a nossa página no Facebook e aproveite também para responder à nova enquete que já está na nossa página TV Mais ABC. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. Daqui a pouco, às 8 horas da noite, começa o Esporte Mais. E na sequência tem o Futebol Mais Debate, sempre com muita polêmica e informação para você. Uma ótima noite, bom descanso a todos. E amanhã, às 19 horas, em ponto, Darcio Arruda volta com mais uma edição do J+ ABC. Tchau, pessoal. Boa noite.